Então, boa tarde, meus queridos alunos da terceira série. Vamos dar início à nossa apostila do mês de junho. Nosso primeiro conteúdo são as relações semânticas. Nós temos aqui como habilidade para ser desenvolvida identificar sinônimos, antônimos, relações de hiperonímia, hiponímia e outras relações semânticas. Nós vamos ver, tá? Nesse primeiro momento, o que é semântica? Tá? Nada mais é do que o estudo do significado das palavras ou dos fenômenos gramaticais relacionados a esse significado. Então, qual é a diferença entre palavras sinônimas e antônimas? Isso aqui é bem comum, né? Nós já estudamos lá desde o nosso ensino fundamental. Sinônimo, parecidos, antônimos, diferente. Ou entre conotação e denotação. O que são parônimos? Quando ocorre ambiguidade. Então, são essas questões que o estudo da semântica, ela ajuda a entender. Então, o que é a semântica? A semântica é a área da linguística que estuda o significado e a sua relação com o significante. O significado está associado ao sentido, tá? Então, lembrar que nesse momento a gente vai ver a questão do sentido das palavras. Portanto, ao contexto e ao conteúdo. Então, a gente tem que estar sempre ligado que para entender o sentido de uma palavra, a gente tem que observar o contexto em que esta palavra ela está sendo usada e o conteúdo. O significante está associado à forma de palavras ou de sinais de grafia ou de som. Então, dentro da semântica, há conceitos relacionados ao uso e à estrutura, dentro de determinados contextos, bem como alguns fenômenos gramaticais a respeito do significado da língua. Então, a gente vai entender melhor vendo aqui a diferença de cada um deles. Então, a sinonímia e a antonímia, sinônimos e antônimos, lembram lá do nosso ensino fundamental. Então, a sinonímia refere-se a vocabulários diferentes com carga semântica semelhante. Olha só, sinonímia refere-se a vocabulário diferente, ou seja, palavra, quando a gente se refere a vocábulo, a gente está falando de palavra. Então, as palavras, elas são escritas diferentes, mas o significado são parecidos, são semelhantes, podendo ser usado um no lugar do outro, dependendo do contexto, mais uma vez, lembrando, todas as palavras aqui analisadas vão depender do contexto em que elas estão sendo usadas. Por exemplo, o sinônimo de espaço é o que? Ambiente. De carinhoso, afetuoso. De apoiar, sustentar. Percebam que as palavras, elas são escritas diferentes, mas o significado ela é semelhante. Então, se eu tenho essa semelhança, a gente vai chamar essas palavras de sinonímia. E a antonímia, por outro lado, refere-se a vocabulários diferentes, com carga semântica de oposição, ou seja, de contradição. Uma palavra é contrária à outra, se opõe à outra. Por exemplo, bonito, feio, limpo, sujo, bom, mal. A hiponímia e a hiperonímia. Mais um exemplo aqui. Então, a hiponímia e a hiperonímia refere-se à relação de significado entre as palavras. Hiperônimos são palavras com significado mais abrangente. Olha aí, a própria palavra já dá aqui um toque. Hiper é algo grande, né? Então, quando falar em hiperônimo, é aquela palavra que ela tem um significado que ela engloba várias outras. Já o hipônimo é algo mais específico. Então, a minha namorada adora ver esportes na televisão.
A palavra esportes, ela é um hiperônimo, ou seja, ela é uma palavra que abrange várias outras de significados menores, como, por exemplo, o que é esporte? É um futebol, é um vôlei, é um basquete. Deu para entender? Então, hiper, grande. Então, palavras que têm uma significação que tem uma maior abrangência. E hipo, pequeno. Palavras que têm uma significação menor, ou seja, que abrange algo menor. Por exemplo, futebol determina apenas uma única coisa. Então, ela é um hipônimo. Outro exemplo aqui, a paronímia. A paronímia refere-se a palavras com significados diferentes, mas significantes, ou seja, estruturas parecidas, ou seja, a escrita é bem parecida, que a gente vai chamar de parônimos. Muitas das vezes os parônimos, eles causam confusão na hora da pronúncia e na hora da escrita, porque eles têm o som, né? A pronúncia é muito parecida, então a escrita causa confusão. Como, por exemplo, aí, ó, o comprimento e o cumprimento, o soar e o suar, mandado e o mandato, cavaleiro e cavalheiro, absolver e absorver, eminente e iminente. Então, vocês podem pesquisar no dicionário o significado delas, vocês vão ver que elas têm significados diferentes, mas a escrita é muito parecida. A maioria aí é apenas uma letra, né, que difere uma da outra, uma palavra da outra. Mais um exemplo, a polissemia ou a homonímia. Então, homonímia é a relação entre diferentes palavras ou expressões que têm significantes iguais, forma igual na escrita, no som ou em ambas, mas têm significados distintos, ou seja, significados diferentes. É o caso do verbo ser, né? Quando eu falo são, eu posso estar falando do verbo ser, eu posso estar falando de um santo ou eu posso estar me referindo a alguém que está saudável, tá? O caso de em cima, quando eu me referia a uma locução, e em cima, junto, quando eu me referia ao verbo. Gosto, quando eu me refiro a um substantivo, sinônimo de sabor, como eu posso me referir gosto do verbo gostar. Certo? Então, a polissemia ou homonímia, né, que são a relação diferentes entre diferentes palavras que têm significantes iguais, tanto na forma escrita como no som, mas o significado, ou seja, tanto na escrita como na pronúncia, mas o seu significado é diferente. A polissemia é a propriedade de um mesmo significante ter mais de um significado, que pode ser entendido pelo contexto. Por exemplo, pregar. A gente pode lembrar aí do sermão, né? E o pregar de colocar um botão na camiseta, ou ainda o pregar de pregar um prego na parede. Percebam aí que a palavra tem a mesma escrita, mas tem significados diferentes dependendo do contexto. Olha aí um exemplo clássico, manga, né? Nós temos a manga fruta e a manga da camiseta. Mais um exemplo aí, a conotação e a denotação. Gente, lembre-se, esse daqui é um exemplo clássico nas provas do Enem, eles cobram bastante. Quando é que uma palavra tem o seu sentido conotativo e quando ela tem o sentido denotativo? A denotação, ela refere-se ao uso de palavras ou de expressões com significado literal, real, dicionarizado. Já a conotação, ao contrário, ela refere-se ao uso dessas palavras ou expressões no sentido figurado, ou seja, podendo ser metafórico, irônico
ou para passar um significado que vai além do diferente, do que o habitual. Então, para a gente diferenciar os dois, eu uso bem essa tática aqui para eu nunca esquecer. Denotação vem do de dicionário. Então, as palavras com sentido denotativo, elas estão com o sentido igual está lá no dicionário, sentido real. Conotação, o conotativo, vem de contação, né? De invenção, de mudança, de histórias. Então, as palavras elas ganham um sentido novo, dependendo do contexto. Uma gota fez o copo transbordar. O sentido denotativo, gota, tem o seu sentido real de gota de algum líquido. No sentido denotativo, gota pode representar um evento ou uma ação que desencadeou uma série de consequências. Né? Quando ele fala aí, uma gota fez o copo transbordar. Se eu tiver ali um copo na minha frente com água, eu vou usar a palavra gota no seu sentido real, no seu sentido denotativo. Agora, se eu estiver me referindo a alguém que explodiu, transbordou a sua ira, o seu ciúme, né, por conta de algum fato que aconteceu, a palavra gota aí está se referindo ao fato, né, a alguma ação que fez com que a pessoa transbordasse aquele sentimento. E, por último, a ambiguidade. A ambiguidade ocorre quando um enunciado tem mais de uma interpretação possível devido à sua estrutura, muitas vezes gerando problemas de comunicação. Pode também ser usado como recurso estilístico para gerar humor ou na licença poética. Ele reencontrou a mãe em sua casa. A casa era de quem? Do filho ou da mãe? Esse é um exemplo de ambiguidade, tá? Então, a ambiguidade é quando a palavra ela te dá mais de uma significação ali dentro daquele contexto. Então, agora a gente vai aí fazer a atividade, certo? Temos aí 2, 3, e ficou repetido aí 3, 3, né? 4 questões desse conteúdo, certo?